vamos dar um enfoque maior, gente, na ideia de software e de hardware, né? A gente diz sempre que o software é a parte lógica, é a parte da inteligência, é a parte que indica como um equipamento físico ele vai funcionar, tá? Então o software ele tem essa finalidade objetiva. Já o hardware não, gente, é o equipamento, é a peça em si, é a máquina, é o elemento físico, né? É aquilo que eu consigo realmente tocar, beleza? Interagir de forma direta, sem nenhum problema. Bacana? Então a gente sempre vai ter uma brincadeirinha aqui também, dizendo o seguinte, que o software é aquilo que eu não consigo tocar e por isso quando dá algum problema, a gente diz, né? A gente diz que vamos xingar. Esse programa não presta, a gente chama ele de santo, né? Claro que eu estou dizendo isso de forma irônica. Quando o equipamento físico não funciona, a gente consegue tocar no troço. Então a gente vai lá e quebra, né? Joga no chão, joga na parede, enfim, isso é muito comum. Por isso que a gente diz que software é aquilo que eu xingo e hardware é aquilo que eu chuto. Inclusive eu coloquei uma imagenzinha aqui, ó, bem engraçadinha, né? Temos aqui vários exemplos de softwares, sempre representados pela ideia dos ícones, e o carinha aqui, ó, distribuindo elogios, né? Xingando. Já na parte de baixo tem aqui os elementos, né, mais relacionados aí aos computadores e um carinha aqui chutando um computador, né? Gente, ó, né? Mais um elemento aqui, mais uma exemplificação, né? Para que a gente compreenda o que nós estamos estudando, né? Para que não restem dúvidas de jeito nenhum. Eu sempre gosto muito de usar essa imagem aqui, porque ela é muito, mas muito didática. Veja, eu tenho aqui, né? Você tem também, todos nós temos o cérebro, né? Que é um elemento físico do nosso corpo. E por meio do cérebro, né, a gente utiliza essa parte física do nosso corpo para ter acesso lá ao pensamento, né, ao pensamento, às ideias, à construção da inteligência, né? E tudo isso, né, é a parte que a gente não consegue tocar, que ser humano nenhum consegue tocar. Não é à toa, né, que a gente tem aquela máxima, aquele ditado dizendo: podem te roubar tudo, mas não vão roubar o teu conhecimento, né? Quando você morre, você leva o conhecimento com você, porque é a parte intangível, né? A parte que a gente não consegue realmente estabelecer uma métrica, né? E tocar, beleza? Mas quando a gente olha aqui, ó, para essa relação, o que é que ela tem para nos ensinar, né? O que é que essa imagem tem para nos ensinar? A parte física, a ideia do cérebro, é o que a gente poderia dizer que é o hardware do nosso corpo, e os pensamentos, as ideias, os sentimentos poderia ser indicado aí como a parte lógica, como um elemento lógico, né? Por isso que a gente diz que ele seria aqui o software do nosso corpo, beleza? Aí, mais uma imagenzinha aqui, só pra gente ter certeza, gente. Porque, ó, isso aqui não pode, em momento nenhum, ser objeto de dúvida sua. Não pode, de forma nenhuma. Isso é o básico do básico do básico em informática. Eu tenho que saber o que é a parte física e a parte lógica. Note que a gente falou da figura do usuário, mas de forma bem pontual. A gente só vai falar novamente em usuário lá dentro de segurança da informação, que são os tipos de invasores, né? Que a gente tem lá o hacker, o cracker e o script kid. Mas somente lá na frente é que a gente vai voltar aqui para falar a respeito do usuário, para falar sobre o comportamento do usuário. Daqui para frente o nosso enfoque vai ser agora na parte de hardware e todo o curso, quase que 90% do curso, vai ser voltado aí para a parte de software, beleza? Então note que não pode existir nenhuma dúvida quanto a esses dois elementos dentro aqui do nosso estudo em informática, tá? Bora lá. Então temos aqui, ó, a parte de hardware, todo equipamento físico que pode ser encontrado dentro do nosso gabinete, né? Aquilo que muita gente chama de CPU, não é CPU, gente. O nome correto disso aqui é gabinete, tá? Por que gabinete? Gabinete é um local que a gente acaba sempre utilizando, né, para encontros, né, para reunião de elementos, né? Então a gente, por exemplo, tem a ideia lá do gabinete do prefeito, gabinete do vereador. Para que existe o gabinete do prefeito e do vereador? Para a reunião.
Aqui é diferente dentro do nosso estudo em informática? Não. A gente tem um gabinete no computador para encontrar, né, dentro do gabinete os principais elementos de um computador. Claro que a gente não está falando de qualquer computador, né? A gente está falando aqui, ó, da figura de um desktop, de um computador de mesa, tá? Então todos esses elementos aqui são hardwares, né? São parte física, ó. Temos fonte, mouse, placa de vídeo, teclado, temos lá a placa de rede, né, que a gente usa também aqui para se conectar com a rede local cabeada. Temos a ideia da CPU, impressora, leitor, né, outras formas de entrada de dados, disquete, fonte, cooler, leitor de mídias externas, temos o próprio HD, entrada de USB, pendrive, né? Tudo isso aqui, ó, monitor, são elementos físicos de hardware, né? São os principais componentes que a gente encontra dentro de um computador. Já do lado direito a gente vai ter a ideia do software, né? Que são os programas. Olha o que a gente encontra aqui, aquelas famosas janelas, né? São por meio dessas janelas que a gente vai interagir com o nosso computador, com a parte do software, né? Por meio de janelas. Inclusive o próprio nome Windows, né, vem de janelas, né? Que é a forma como a gente interage com o computador, sempre abrindo janelas e mais janelas, tá certo? E essas janelinhas aqui, ó, vez ou outra elas vão representar aqui os programas, ó. Perceba, temos o Firefox, que é o navegador, a AVG, né, que é um antivírus, Android, Mozilla Thunderbird, temos aqui o Google Chrome navegador, o Windows, Linux, aquele iconezinho do Message, né, do MSN, temos aqui um documento, o software de calculadora, o próprio LibreOffice aqui, ó, o leitor de PDF, Facebook, né, temos o PPT, né, aqui seria uma apresentação de PowerPoint.